É importante também ressaltar que a postura do Biden tem sido de defender a sua decisão. Claro, ele admite erros de avaliação, mas o Biden fez um movimento que é um clássico movimento de políticos experientes, que é admitir a responsabilidade ao mesmo tempo em que ele passa a responsabilidade para os outros, e tudo no mesmo discurso. Então, quando ele fala que 4 presidentes presidiram sobre essa guerra e defende a decisão de retirar as tropas e não passar o problema adiante a um 5º presidente, ele faz uma clara referência também direta ao presidente Trump, mas apesar desse discurso, dessa coragem que ele quer transmitir, especialmente para os seus apoiadores, o fato é que os Estados Unidos encerraram aí esses 20 anos tendo gastado mais de 2,6 trilhões de dólares em 20 anos, que é um número absurdo, assim, para dar uma dimensão. Eu estava ouvindo um analista falar sobre isso, ele disse o seguinte: pense em gastar mais de 300 milhões de dólares todos os dias, por dia, no Afeganistão durante 20 anos. E é isso que os Estados Unidos fez. De qualquer forma, o caso produziu as imagens mais emblemáticas de falha dos Estados Unidos que a gente já viu, e é algo que muitos americanos não estão acostumados a ver, e que talvez comece a desmontar essa visão do país como a grande potência global, policial do mundo. Saíram inúmeros op-eds nesse sentido, sejam com as imagens das pessoas caindo de aviões ou tentando escapar ao país, nenéns sendo passados a soldados por cima de cercas. O que não faltou foram imagens chocantes. Mas, sem dúvida, isso será explorado pelo Partido Republicano sem piedade. As propagandas partidárias de candidatos republicanos serão amplamente abastecidas com essas imagens. E outro importante ponto aqui: esse tema da falha do Afeganistão também se conecta diretamente com a única outra área onde a avaliação do Biden é negativa, que é a imigração. Por quê? Porque depois do caos vem a crise humanitária de refugiados. E nós já vemos aí muitos países europeus, também no contexto pós-crise de refugiados de 2015, tomando uma postura mais dura em relação à aceitação de grande contingente de refugiados políticos, apesar de algumas exceções que vimos, como o Reino Unido. Mas o tema já é bastante explorado pela mídia conservadora nos Estados Unidos e também pelos políticos do Partido Republicano, linkando a possibilidade de refugiados do Afeganistão chegarem aos Estados Unidos por conta das falhas de Biden, o que gera um desafio imenso para o presidente e também para a vice-presidente, para Kamala Harris, já que o Biden, desde o início, deixou claro que a Kamala Harris será a candidata nas próximas eleições presidenciais. E isso ainda é problematizado ainda mais pela tendência do Partido Republicano recuperar maiorias, muito provavelmente, na Câmara e no Senado, nas eleições de midterm. Então, uma situação complicada. Murilo. Ok. Tiago? Não, o que eu quero complementar é que, ao longo dos últimos dias, eu tenho falado com muita gente aqui em Washington e com muitos fundos também, muitos bancos, muitas empresas, e é impossível para eles não analisar o fator China dentro do Afeganistão, porque isso muda muito a dinâmica geopolítica na Ásia. Primeiro que isso, apesar de cedo, no momento, pode ser tratado como uma vitória chinesa, se analisar diretamente um tete-a-tete contra os Estados Unidos. Por quê? Porque existem 3 grandes fatores de preocupação geopolítica da China na região. O primeiro é Taiwan, que é um objetivo de longo prazo. Segundo, é a ocupação legítima, oficial ou simbólica do Mar do Sul da China. E terceiro é a neutralização da Índia. Por que neutralização da Índia? Porque a Índia hoje ela é a ponta de lança das ações americanas no continente, e a Índia se tornou um aliado primordial para os Estados Unidos para conter
alguns posicionamentos chineses na área de cibersegurança, na área de ocupação do mar do Oceano Índico, etc. Então, no momento que a gente tem um governo do Talibã no Afeganistão, que ele de alguma forma mantém um diálogo saudável com a China, isso faz com que o Paquistão acabe se tornando um ponto de instabilidade, porque o Paquistão, ele na fronteira, ele é um espelho do Afeganistão. O trânsito de fronteira é muito aberto entre os dois países. Existem lideranças paquistanesas que não oficialmente apoiaram durante muito tempo o Talibã. Inclusive, quando os americanos encontraram o Bin Laden, ele estava no Paquistão, a poucos metros de uma base militar paquistanesa. Então, à medida que o Afeganistão, com o Talibã, ele consiga resgatar alguns laços com o Paquistão, e tendo a China como um guarda-chuva de legitimidade em cima desses dois países, para a China acaba sendo interessante, porque isso gera o alerta vermelho na Índia, que passa a olhar para essa situação. É importante lembrar que dos últimos atentados terroristas que aconteceram na Índia, desde aquele no hotel em Mumbai, outros que aconteceram ao longo dos últimos anos, eles acusam direto ou indiretamente a participação do Talibã, seja logística, seja sendo utilizada como boi de piranha em algumas ações que eles acusam o governo paquistanês de patrocinar. Então, isso faz com que a instabilidade no Afeganistão gere uma mudança de postura do Paquistão, que, consequentemente, tira o foco da Índia no foco que a Índia estava sendo, não treinada, mas estava sendo aliada dos Estados Unidos nisso. Isso tudo muda muito a balança geopolítica na região e acaba afetando diretamente o futuro das exportações e importações que entram e saem da China. Então, à medida que nós temos uma situação se deteriorando no âmbito geopolítico e, consequentemente, no âmbito militar naquela região, a região se torna mais instável para o fluxo de entrada e saída de commodities, afetando aqueles países que dependem comercialmente da China de uma forma desproporcional, como a Arábia Saudita, como o Irã, como o Brasil, como a Argentina. E é importante ver que o Brasil, ele precisa ter, tanto no âmbito governamental quanto no âmbito privado, um conhecimento muito profundo de como que estão as rotas marítimas, principalmente aquelas que atravessam o Oceano Índico na entrega dos seus produtos, porque é óbvio que nós temos um cenário de uma eventual guerra, que isso é um cenário ainda remoto, e que, naturalmente, como em qualquer guerra, isso afetaria qualquer fluxo de entrada e saída de produtos, mas mesmo que nós não tenhamos uma guerra, nós vamos ter uma ocupação maior militar na região onde navios com minério de ferro, navios com grãos, navios com outros commodities passam por ali, e isso pode gerar atrasos, isso pode gerar uma mudança profunda na logística dos exportadores para a China. Então, isso é um ponto muito importante, porque o Afeganistão, por si só, além de ser uma tragédia humanitária, a chegada do Talibã ao governo, ele muda bastante o tabuleiro da organização do posicionamento desses países nessa região. Para o Brasil, é imperativo entender como é que isso funciona e entender quais são as rotas e quais rotas estão sendo cada vez mais povoadas pelo posicionamento desses países. Pegando rapidamente aqui o gancho de China, o Biden ele aproveitou toda essa situação também para anunciar um novo embaixador americano na China, que é o Nicholas Burns. O Nicholas Burns ele tem uma experiência já grande na diplomacia, ele foi subsecretário de Assuntos Políticos do Departamento de Estado, lidou diretamente com a questão do Afeganistão e, de uma forma ainda mais específica, ele manteve conversas diplomáticas com o governo chinês em relação ao Afeganistão, que isso pode vir a calhar muito agora para que ele compreenda e possa enviar informações de volta a Washington a partir de Pequim sobre as ramificações dos interesses chineses no Afeganistão. Esses interesses, eles são vários. Primeiro, impedir que o Afeganistão financie
alguns grupos tratados como terroristas, grupos insurgentes, como o Estado Islâmico do Turcomenistão do Leste, que é uma força que conta com vários guerreiros uigures, que é aquela etnia que nós temos no oeste da China, na província de Uigur, na província de Xinjiang, que vários deles estão sendo mantidos na visão chinesa, campos de reeducação, na visão ocidental, campos de concentração para trabalho forçado. Então, a China, ela lida com o Talibã dizendo, a gente vai apoiar vocês financeiramente desde que vocês cortem os laços com esse grupo do Turcomenistão. Isso é algo difícil de acontecer, o grupo do Talibã na capital diz, beleza, a gente vai cortar os laços com ele, aqueles guerreiros que estão no campo, espalhados pelo país, diz nem a pau, a gente não vai abandonar os laços com esse grupo, porque a gente está trabalhando com eles há muito tempo. Em cima disso, tem minas de cobres importantíssimas no Afeganistão, que a China tem um interesse, e isso tudo vai ser extremamente importante para os Estados Unidos monitorar, por isso a escolha do Nicholas Burns para estar na embaixada em Pequim, por conta desse novo fator geopolítico que surge na região.